A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a reflexão na madrugada. E qual é o título da nossa reflexão de hoje? Lia ou Raquel? Quem era a mais privilegiada? Isto nós vamos ver durante esta reflexão. Quem era a mais privilegiada entre essas duas? Essas duas eram esposas de um homem só. Vamos ver também quem era este homem. Então, a palavra de Deus se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29. E eu vou ler do versículo 21 ao 30. O título é Lia e Raquel. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. Versículo 30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vocês entenderam aí a mensagem? A pergunta foi: quem era a mais privilegiada? Se era Lia ou se era Raquel? As duas tinham o mesmo marido, como nós vimos aqui, Jacó, e vimos também como que ele teve essas duas mulheres. É aquele ditado: paga uma e leva duas. Pois é, desse jeito que aconteceu com Jacó. Só que, na verdade, paga uma foi só da primeira vez, porque depois ele teve que pagar novamente para poder ficar com a que ele queria. Diante do texto que nós vimos aqui, percebemos que a privilegiada era Raquel. Privilegiada por quê? Porque quando Jacó ele saiu da casa dele em destino à parentela da mãe dele, que era este homem Labão, ele queria, do jeito que ele planejou em se encontrar com alguém para namorar e formar uma família, do jeito que ele planejou, ele encontrou. Só que esse alguém foi Raquel. E Raquel tinha tudo a ver com o que ele queria. Ela tinha todo o perfil segundo a visão dele. Ela era linda, com certeza, tinha suas belezas, suas formosuras. A palavra até diz que ela tinha sua formosura. Então, ela tinha também o seu encantamento. E era novinha, então era ideal. E Jacó tinha certeza que era ela a sua escolhida.
a escolhida de Deus para ele. Então, e mais ainda, por saber que ela era prima dele, que era com a prima dele que ele tinha que se casar, para não casar com pessoas estranhas. Então, ele, chegando diante do pai dela, ele foi quem ofereceu trabalhar para ele 7 anos, sem receber nenhum centavo, nenhuma quantia para ele, somente pela Raquel, para poder se casar com ela. Assim ele fez. E aqui está dizendo que foi feito aquele banquete quando ele terminou os 7 anos e chegou diante dele e pediu ela para casar. O pai dela fez aquele banquete. Então, a festa foi feita pelo casamento dele com Raquel. Os 7 anos que ele trabalhou foi pela Raquel. Mas acontece, queridos, uma coisa estranha. Quando ele foi dormir, eu acho que ele deveria estar muito bem embriagado, porque nem percebeu quem foi colocado do lado dele. Veio perceber quando amanheceu o dia. Aí não era a Raquel, não, era a irmã dela mais velha. E aí ele foi lá questionar com o sogro. Aí eu paguei, foi pela mais nova, foi pela Raquel, a mulher que eu amo, a mulher que eu quero. Então, queridos, foi pela Raquel que Jacó trabalhou, foi pela Raquel que Jacó lutou. Por quê? Porque era Raquel quem ele amava. Ele não amava Lia, ele não tinha interesse nenhum. Eu imagino que ele nunca se imaginou ao lado dela. Até porque Lia não tinha a mesma formosura com a Raquel, tinha até os olhos tenros, esquisitos. Então, a Lia era considerada, quem sabe, uma mulher mais esquisita para ele. Mas foi com ela que ele casou e ficou com ela 1 semana. Depois de 1 semana, aí a Raquel foi ficar com ele também. Aí ele foi trabalhar outros 7 anos, total 14 anos por sogro. Então, como nós vimos, a privilegiada foi Raquel, mas segundo a visão de Jacó, pelo sentimento de amor que ele tinha por ela, mas segundo o agir de Deus, a privilegiada não foi a Raquel, foi Lia. Então a resposta certa é: as duas foram privilegiadas de modos diferentes. Porque Lia, ela foi privilegiada por Deus, por quê? Porque ela teve facilidade de engravidar. E a gravidez naquela época, os filhos, era a maior fortuna para as mulheres, para os homens. E Lia teve facilidade, bastava ela dormir com Jacó, ela já engravidava. Então, ela foi a primeira a engravidar e já teve logo 4 filhos, um seguido do outro. E olha que Lia não tinha liberdade com Jacó para ficar dormindo com ele como seu esposo direto. Jacó não era dividido para as duas parcialmente, por igual, não. Jacó tinha a tenda dele com Raquel, a casa dele com Raquel e a casa dele com Lia, mas ele ficava mais era com Raquel. Raquel se sentia a possuidora do marido. Lia ficava como nas migalhas do sentimento de Jacó. Ela era mais desprezada, abandonada. Então eram os filhos que alegravam ela. Teve uma época que Lia, ela já fazia tempo que não dormia com o marido. O marido era só para Raquel, a privilegiada por Jacó. Aí, para ela ficar com Jacó, tiveram que fazer uma negociação. Eram umas mandrágoras que o filho de Lia tinha e Raquel não tinha nenhum filho e ela queria comer. Aí Lia disse que só se ela deixasse ela dormir com o marido. Aí Raquel deixou, pois nesta noite ela já engravidou, olha. E ela teve mais 2 filhos. E assim, Lia teve 6 filhos com Jacó. Até então, Raquel ainda não tinha filho nenhum. Para você ver, Deus deu o privilégio para Lia
através dos filhos que ela teve. E dentre esses filhos, teve 2 que foram os prediletos de Deus, escolhido por Deus. Um como sacerdote, que era Levi, a tribo dos sacerdotes. O outro foi para a realeza, que foi Judá, a tribo real. E Jesus, por incrível que pareça, segundo a história da Bíblia, nos leva a entender que Jesus foi descendente dos 2, tanto de Levi como de Judá. Levi por parte de Maria. Por quê? Porque Maria ela era parente de Isabel. Isabel era da tribo de Levi. Zacarias também era sacerdote. E elas eram parentes. Então, tal que ela foi para a casa de Isabel quando ela estava grávida de Jesus. Então, logicamente, Jesus, sendo filho de Maria, biológico mesmo, ele era descendente da tribo de Levi, mas naquela época contava mesmo, era a tribo dos homens. A tribo de José era de Judá. Então, Jesus, ele foi descendente do filho da Lia, que se chamava Judá por parte de pai, claro que não era biológico, porque ele era filho adotivo de José, mas ele foi também descendente do filho que se chamava Levi, de Lia. Então, Jesus foi descendente dos 2 filhos de Lia por parte de pai e por parte de mãe. Olha que privilégio que esta mulher não teve. E quantos anos Raquel não ficou no chororô, no mimimi, na tristeza, no sofrimento, por se sentir uma mulher estéril, por não ter filhos para ela abraçar, para ela carregar no colo, para ela cuidar, para ela zelar. Ela só tinha o carinho do marido, enquanto a Lia tinha o carinho dos filhos. Então, tal que Raquel resolveu usar esta babá dela, que o pai dela deu, a serva, para dormir com o marido para ver se tinha filhos e teve 2. Aí Lia também fez a mesma coisa e teve 2. Juntou tudo. Jacó teve ali seus 12 filhos, 13 com uma filha, que Lia teve também uma filha. Então, Raquel veio ser mãe já no final, já quando Lia, todos os filhos de Jacó já teve nascido, os 2 últimos foram os filhos de Raquel. Então, tal que ela teve José, e quando ela foi ter Benjamim, ela morreu de parto. Ela não teve nenhum prazer de criar os filhos, não teve os filhos, porque José ainda era menino quando Benjamim nasceu. Então, Raquel não teve privilégio naquela parte que diz de ser mãe regalada de filhos. Não, somente de marido. Já Lia teve privilégio por ser mãe. Mas ainda tem um outro fato que também podemos ver aqui. Raquel, ela só teve 2 filhos, mas ela também foi privilegiada com um dos filhos, que foi José. José foi o escolhido por Deus para livrar a família toda da morte, morrer de fome, porque foram 7 anos de seca que teve na época, José estando no Egito, a sua família em Canaã, passando fome, porque chegou o momento da sequidão. Só que eles não sofreram muitos danos por causa de José. Então, Deus usou José para livrar o seu povo da escassez, da fome, da miséria, de morrerem de fome. Porque a fome foi por todas as redondezas, mas no Egito tinha riqueza, riqueza adquirida através de José, por ele ser governador, por ele ter interpretado um sonho de Faraó. E aí ele foi o administrador e ele soube como fazer para não faltar nada no Egito e ter com muita fartura. E aí os seus pais foram para lá, para o Egito. Foi por isso que o povo de Israel foi
para o Egito, e enquanto José era vivo, eles viviam em grande abundância, em grandes regalias. Eles só chegaram a sofrer as torturas no Egito depois de muitos anos da morte de José, que aí o faraó, os que estavam no poder, não conheciam mais nada sobre José e começaram a torturar o povo Israel. Então, queridos, Raquel também teve um privilégio aí, na questão de ser filho. O único problema é que ela não teve o prazer que ela sempre sonhou de criar os seus filhos da forma que ela desejou, porque ela morreu logo de parto do seu segundo filho, o mais novo. E essas alturas Jacó já estava bem cansado, avançado, porque foi o último filho dele. Mas ela foi privilegiada por José também. Então, a palavra certa é esta. Quem foi a privilegiada? As duas. Cada uma de forma diferenciada, mas foram. Deus permitiu que estas coisas acontecessem, porque Ele tinha propósito na vida de Jacó com as duas. Queridos, veja bem, se não fosse o amor de Deus por Lia, o que seria desta mulher? Abandonada e desprezada pelo marido e vê-lo somente com a irmã. Deus também usou essa história para falar conosco. Às vezes a gente se sente tão desprezado, às vezes a gente se sente tão rejeitado pela sociedade, pelas pessoas que estão em nossa volta. Por às vezes a gente sentir que não é valorizado da forma que gostaria. Mas, amados, saiba que quando Deus ele é na vida de alguém, como Ele foi na vida de Lia, Ele está ali valorizando a pessoa. Ele faz a pessoa ser erguida, ser levantada. Ele faz a pessoa ser reconhecida e ser valorizada. Se você crê no poder de Deus e entrega sua vida para Deus, não importa a forma que a sociedade te vê, o importante é como Deus te vê e Ele cria estratégia, cria situação para te erguer, para te levantar, para mostrar o seu potencial. Às vezes o seu potencial está tão escondido que nem você consegue perceber, mas Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, nos dispusemos para Ele agir em nós, Ele faz sobressair, queridos, este potencial que às vezes está escondido no nosso interior. É Ele que exalta, é Ele que levanta. Por mais que a sociedade tenta abafar, tenta esconder, por não ver na pessoa aquilo que ela espera, mas Deus é quem faz sobressair aquele que são os humildes. Por isso que a palavra diz que Deus levanta do pó o indigente e faz sentar na mesa dos príncipes. É desta forma. Então Lia, ela não tinha ali chance nenhuma de ser uma mulher valorizada quando casou com Jacó, porque não foi ela escolhida. Ela foi colocada, forçada, mas depois ela foi honrada, porque com certeza Jacó se sentia honrado pelos filhos que tinha. E quem era que estava dando? Foi Lia. Deus fechou somente a madre da Raquel, e da Lia Deus foi se liberar à vontade. E Jacó se sentiu honrado com os filhos que tinha. Então, amados, é desse jeito que Deus trabalha. Então, deixe Deus usar a sua vida. E Ele vai fazer a diferença da qual você menos espera. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, obrigada por esta palavra, Senhor. Eu sei que Tu falou com alguém aqui, Senhor. E se tem alguém que está me ouvindo, que talvez estivesse se encontrando na mesma situação com a Lia, Senhor, eu sei que é porque Tu queres levantar, erguer, honrar e fazer ela se sobressair.
E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faça com que esta pessoa venha a ser honrada cada vez mais, Senhor. Abençoa ela e abençoa toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoa. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.